Curso, Alexandre está aí, boa noite. Eduardo Barcelo, falou que está no grupo. Na prova de IES é para preencher apenas parcial ou completa? Muito boa pergunta. Depende da instrução. Nós, como nível 2, olha só o nível muda, né? 1, 2. Nós temos que ler as instruções. O que acontece é que a maioria dos alunos, eles não se preocupam em ler instruções, tá? Então, é isso que acontece. Então, vamos procurar ler as instruções, que nas instruções vai dizer se é para preencher, quais os campos que devem ser preenchidos ou se é preenchido totalmente, tá bom? Por isso que eu tenho situações que o aluno tem que preencher tudo e tem hora que preencher só uma parte. Por quê? Para o aluno aprender a trabalhar com a leitura da instrução, tá bom, gente? Então, Eduardo falou que está realizando o curso nível 2 agora. Olha que legal, Eduardo. Parabéns, hein? Você fez o nível 1 e agora o nível 2. Mas você ainda não terminou o nível 1, né? Mas nada impede que você possa fazer o nível 2, isso aí. Você agora vai ter que fazer uma etapa 2 do curso. Me chama no privado, ou fala lá no grupo do nível 1 que a gente vai te socorrer lá, valeu? Bom, vamos para mais uma pergunta aí, pessoal. A pergunta é: qual a diferença de ângulo do bisel ao raio do chanfro? Bem, eu pensei que você ia perguntar assim: qual a diferença do ângulo do bisel e o ângulo do chanfro? Que é uma dúvida que as pessoas também têm. Então, a resposta seria: o ângulo do bisel, você tem uma parte da tua peça preparada que tem o ângulo do bisel. Quando você une dois biséis, você forma um chanfro, aí é o ângulo do chanfro. Agora, eu não entendi bem a tua pergunta, Rogério. Qual a diferença do ângulo do bisel ao raio do chanfro? Normalmente, chanfro que tem raio é chanfro em J ou chanfro U, tá? E ali eu posso mostrar através de figuras, mas assim fica difícil. Mas se você olhar a norma, olhar o material didático, você vai ver. Olha o chanfro em U e o chanfro em J, tá? Ou duplo U. Esses chanfros eles vão ter raio, tá bom? Então, não sei se eu respondi aí, tá bom? Robson assim chegando aí, fala aí, meu querido, como é que você está? Tudo bem? Você ainda não é aluno, mas tem certeza que um dia vai ser, né? Já passou da hora de você ser um nível 2 de solda, hein, Robson? Tá bom? E aí, mais alguém chegando aí? Gilvan na área, como é que tá, Gilvan? Tudo bem? Se Gilvan me conhece de longas datas, né, Gilvan? Ah, meu Deus. Gilvan sofreu na minha mão, eu era examinador, ele fez prova comigo e agora ele é meu aluno, olha só, que legal. Robson está dizendo, tudo bem, só estou acompanhando a sua live, olha. Tá bom, isso aí. Isso é importante, acompanhar, né? E aí, pessoal, mais alguma pergunta aí? Vamos lá. Gilvan, você que chegou agora, faz uma pergunta aí. Nosso objetivo aqui é tirar dúvidas, tá? Hoje foi feita até uma pergunta sobre ensaio de impacto. Não sei se a pessoa que perguntou, ela está aí, tá? Mas ela fez uma pergunta sobre ensaio de impacto. Ok, gente? Vamos lá? Eduardo Barcelo pergunta. Eu queria saber colocar a pergunta aqui na tela, mas isso aí acho que tem que ter um programa, né? Deixa eu ver aqui.
Se eu tenho como colocar a pergunta na tela. Alguém que saiba aí, possa me orientar? Fixar mensagem? Não, mas não aparece na tela, né? Apareceu aí? Não, né? Mas pelo menos destacou aí, né? Destacou. Então, o Eduardo está perguntando o seguinte: quem define a temperatura de pós e pré-aquecimento? Os códigos de soldagem ou as premissas de projeto? Então, normalmente, quem define isso são os códigos, as normas de projeto, né? Embora as normas de empresa elas também possam definir, né, valores diferentes. Por exemplo, a norma, a norma B31.3, ela pode definir lá um valor de pré-aquecimento, mas uma norma de empresa, tipo Petrobras, pode dizer assim, não, nessa situação eu vou querer no mínimo 150 graus, e a norma de projeto ela colocou maior ou igual a 120 graus. Então, ela pode ser maior ou igual a 120 graus. Você pode usar 120 graus. Mas a norma de projeto disse que é 150 no mínimo. Então, você vai atender as duas usando o valor de 150. Ok? Respondi aí? Quando responder aí, dá um joinha, tá? Bem, agora vamos para outra pergunta. O Fábio. O Fábio. O Fábio está dizendo aqui o seguinte. O Fábio está dizendo aqui o seguinte: no croquis do corpo de prova de tração, figura C, não tem o comprimento do CP. Quando não tem a medida, essa informação pode ser ignorada? Sim, porque a norma é que vai definir qual vai ser as medidas do corpo de prova. Mas você vê que na figura C, cada figura ali é legal até para aprendizagem, né? Não é legal como norma, né? Por exemplo, chapa e tubo tem um cobra umas medidas, outro cobra outro. Deveria ser igual, né? Só muda a curvatura. Mas no caso da figura C, do ARM 9 lá, né? O QW, quem souber aí de cabeça, que para mim não parar aqui para o raciocínio, ele define o tamanho da cabeça do corpo de prova, tá? Então, é definido o tamanho da cabeça do corpo de prova. Isso quer dizer que, como ele define a área útil e define o tamanho da cabeça, ele, no fundo, ele está definindo também o comprimento, tá bom? É uma forma diferente de definir, tá? Bem, vamos seguir? Pessoal, vamos curtir, hein? Nós só tem 11 pessoas, só tem 6 curtidas, por favor, hein? Vamos dar uma saída rápida aí do chat e curtir e compartilhar, se for o caso. Bem, vamos lá. O nosso amigo Jerry Lee, diz o seguinte: ao ver chanfre em T, página 3, terminologia. Jerry, não entendi o que você quer dizer aqui, não. Ao ver chanfre em T. Tenta explicar melhor aí para mim, por favor, tá bom, Jerry? Agora, o Alex Martins, ele diz o seguinte: na análise do ensaio de impacto, onde fica discriminada a temperatura? Em que tabela? Muito boa pergunta. Eu fiz até aqui um estudo aqui que me perguntaram lá no grupo. Estava esperando a pessoa vir aqui, né, fazer essa mesma pergunta que ele fez. Obrigado aí, gente, pela curtida.
Existe uma tabela na norma, que é a tabela, deixa eu ver aqui para não falar errado, é a tabela A1, eu gosto que os alunos usem a M. Se você usar, tem a tabela, na norma AB 31.3, você tem a tabela A1 e tem a tabela A1M. A1 é tudo em Fahrenheit, polegada, sistema KSI. E a tabela 1M, o ideal de usar é porque ela já vem em sistema métrico. Então, ela já dá os valores em graus Celsius, megapascal. Então, eu sempre indico a tabela A1M. Nessa tabela A1M, tá? Existe uma coisa do material que se chama MDMT, Mínimo Design Metal Temperature, em inglês, que quer dizer o seguinte: temperatura mínima de projeto do material, do metal. Tá? Então, lá na norma, tem duas formas. Calma aí, deixa eu ver aqui, desculpa aqui. Qual é a pergunta aqui? Na análise, vou fixar aqui para o pessoal ver a pergunta. Então, lá nessa norma tem uma coluna, tá? Lá do lado direito, meu Deus, minha cabeça aqui está meio torta, eu estou me incomodando com isso, não sei como é que eu ajeito. É por causa da câmera, né? Deixa eu ver se eu ficar mais. Não, eu quero ficar em pé e minha cabeça em pé, gente. Pelo amor de Deus, me ajuda aí, vai. Eu tenho que ficar assim de lado para ela ficar em pé. Mas vamos lá, vou ficar com esse detalhe aqui da cabeça. Então, lá tem um detalhe lá na coluna que é essa MDMT, ela é dada em temperatura ou uma letra, que é A, B, C, D ou E. Essa letra está ligada à figura, se eu não me engano, tá? A figura 323.2.2, tá? Então, nessa figura, existem umas curvas, em que essas curvas, se a espessura do teu material e a temperatura de projeto dele, a temperatura de projeto da obra estiver abaixo da curva, tem que ter teste de impacto. Entendeu? Então, essa é a tua pergunta, né? Onde fica discriminada a temperatura, em que tabela. Então, baseado nesses valores que você encontra lá, você vai entrar numa outra tabela, no capítulo 3, tudo isso acontece no capítulo 3. Uma outra tabela no capítulo 3, tá? Deixa eu ver aqui qual é a tabela que eu já falo direto para vocês. A figura que eu falei é 323.2.2a. Agora a tabela tá na. Quem sabe faz o vivo. Eu estou ao vivo, demora por isso. A tabela 323.3.5. Nela, você encontra os valores de energia, né? E no item da norma, nesse capítulo 3, ele vai dizer o seguinte: dependendo das dimensões do teu corpo de prova, ele tem uma outra tabela. O negócio não é fácil, não, é meio complexozinho, tá? Isso aí teria que ter um dia só para explicar isso, que é a tabela 323.3.4, que ele vai dizer que se o teu material for muito abaixo da espessura, você tem, por exemplo, um material aí de 9 milímetros de espessura e teu CP sai com 5, aí vai ter que fazer uma redução na temperatura. Tá? Isso aí eu tenho que explicar com calma. Tá? Aqui tem muito, o público aqui é variado, né? Então a gente não pode estar sendo tão específico. Isso aí, quando eu fizer uma live mais só específica da turma, eu explico isso melhor, tá bom? Ok, gente? Vamos lá, pessoal, vamos fazer pergunta aí. Esse é o objetivo, tá?
Pergunta aqui do... A pergunta aqui é do nosso amigo... Como é que é o nome? Eutox Respostas. Olha, ele trabalha com respostas. Para se tornar ISN2, precisa pedir prova de complementação ISN2? Bem, aqui você fez uma pergunta, né? Então, deixa eu explicar. Você entrou na complementação, né? Pedir prova de complementação, isso. Para quem? Então, olha só. O curso ele é liberado para todos fazerem, tanto que o nosso amigo lá, ele acabou de fazer o curso, o Eduardo, e ele já fez o nível 1 e fez o nível 2. Ele está ganhando conhecimento. Ele vai poder se qualificar agora em nível 2? Não sei, depende. Para se qualificar em nível 1, você tem que ter o curso e tem que ter escolaridade, experiência. Tá? Isso aí vem lá na norma, né? Agora, para o nível 2, quem pode ser? Para fazer o curso, todos podem, mas quem pode pedir a prova de qualificação? Somente quem é nível 1 de solda e fez o curso de complementação, conforme a sua pergunta, ou quem é engenheiro com pós-graduação em engenharia de soldagem pode fazer um atalho, que a gente chama de rota alternativa, tá? Então, essas pessoas, ou quem é tecnólogo em soldagem, esses 3 caminhos para você ser um inspetor de soldagem nível 2 qualificado. Eu não sei, Eutrox, se eu respondi bem a tua pergunta. Se respondi, bota aí um joinha aí, entendeu? Mas é isso que eu estou informando aqui, né? Então, você ou é nível 1, ou é nível 2, ou nível 1, ou é engenheiro com pós-graduação, ou você é tecnólogo em soldagem, tá bom? Vamos lá para mais uma pergunta. Agora nós vamos responder aqui o Eduardo Barcelos. Ô, Eduardo, está de parabéns, hein? Você está de parabéns. Por quê? Porque você fez o curso nível 1, está fazendo nível 2 e está fazendo perguntas. Isso é que é importante, cara. É aprender, né? Então, vamos lá. Teu nome é Adriano. Pô, nome tão bonito, você vai botar Eutrox. Tá bom, gente? Bem, a pergunta do Eduardo é a seguinte: o inspetor pode qualificar procedimentos que não estão descritos de forma clara em normas e códigos de soldagem? Pergunta bem genérica. O inspetor, eu vou tentar responder dentro do assunto, mas talvez não responda a tua pergunta, aí você faz ela novamente. O inspetor pode qualificar procedimento para que o inspetor de soldagem nível 2 possa qualificar procedimentos, ele tem que ser qualificado na norma. Então, por exemplo, se você vai estar construindo um vaso de pressão, o inspetor, a EPS, ela tem que estar escrita lá, ASME 8, e só pode assinar quem é qualificado como ASME 8, entendeu? Então, o inspetor ele tem que ser qualificado na norma. Isso aqui no Brasil, tá, gente? Se é uma estrutura metálica, ele tem que ser AWS. Se é uma tubulação, tem que ser ARM B31.13. Por aí vai, tá bom? Ele só pode fazer trabalho dentro da norma dele. Agora, para soldador, pode. Se eu sou ARM 8 é uma tubulação, eu posso qualificar o soldador, não tem problema, tá? Não tem problema, porque a qualificação é feita pelo ASME 9, não é feita pela norma de projeto. Então, são detalhes, né? Agora, a tua pergunta é: o inspetor pode qualificar procedimento que não está descrito de forma clara em norma, código? Se não está forma clara, como é que ele vai qualificar? Eu não entendi a tua pergunta, essa parte aí, tá? Não entendi. Faz novamente aí, por favor. Vamos lá. Edmilson Faustino. Edmilson Faustino está perguntando o seguinte: o nível 2, Senai, Firjan e FBTS tem alguma diferença?
Olha, presta atenção, isso é uma pergunta muito legal. Muito legal pelo seguinte: Senai e FBTS são OPCs, organismo credenciado por uma entidade nacional que é o Inmetro, tá? Antigamente, deixa eu contar a história disso, que é importante saber a história. Somente quem começou a qualificação no Brasil, lá em 1982, por aí, foi o SEC Petrobras. Tá? Então, o SEC Petrobras ele deu início à qualificação dos inspetores no Brasil. Só que quando chegou em 1995, nós do Senai. Não, voltando. Quando chegou um determinado ponto que o SEC ele não tinha mais interesse em tocar esse tipo de serviço. Algumas pessoas diziam, não, isso não é o objetivo da Petrobras, vamos passar isso para outro. E aí criou-se a FBTS, que é a Fundação Brasileira de Tecnologia de Soldagem, ser o birô, um departamento que controlasse essas qualificações. A FBTS, nessa época, em 1995, quando o Senai também começou a aplicar a prova, a FBTS ainda não era um sequal, ela não aplicava a prova, ela só era o departamento que gerenciava. Tá? E o Senai e o SEC passaram a ser sequais, centros de qualificação. Eu trabalhei nessa época no Senai, trabalhei 10 anos como examinador, né, qualificando inspetor de solda nível 1, nível 2. Então, a FBTS, aí o SEC, tudo é um estágio. Depois que a FBTS entrou como birô, ele deu um tempo e saiu. Então, ficou a FBTS como departamento e o Senai como sequal. Tá? Só que aí houve problemas, né, que não cabe aqui falar, entre elas as instituições, que o Senai parou de aplicar prova. Então, a FBTS ela teve que virar um sequal também. Então, além dela ser um birô, né, não sei nem se hoje em dia está usando muito esse termo, um birô, né, que em inglês quer dizer departamento, traduzindo, ela também passou a ser um centro de qualificação, aplicar prova. Tá? Só que isso tudo pelo Inmetro. E o que aconteceu? As normas Petrobras que foram sendo editadas, só tinha a FBTS aplicando prova. Elas foram lá e colocaram tudo como sendo FBTS. Ó, o inspetor tem que ser FBTS, todas as normas. E aí o mercado, né, infelizmente, o mercado que enxerga assim, né, as pessoas que contratam, elas agora só querem cobrar FBTS. A FBTS foi lá e o que ela fez? A Petrobras tirou das normas a exigência FBTS e colocou o Sistema Nacional de Qualificação. O Senai e a FBTS fazem parte do Sistema Nacional de Qualificação. Ambas estão capacitadas, tá, para poder qualificar inspetores de soldagem nível 1 e nível 2. Tá? O que acontece é que, em alguns lugares, exige ainda, por falta de conhecimento, ainda faz exigência que seja inspetor FBTS. Mas isso é questão de você ir lá no RH e explicar, gente, olha aqui, FBTS era só FBTS, agora tem o Senai, ambos são pelo Inmetro, APC. É bom que todo inspetor saiba, entra no site do Inmetro e ache onde estão essas OPCs, essa área, para poder andar com isso impresso para mostrar para as pessoas. Tá bom? Eu não sei se eu expliquei, mas é isso. Não existe diferença básica. A diferença é que uma prova é aplicada na Praça da Bandeira, outra no Maracanã. Só isso. Tá? Então, essa é a pergunta do Edmilson Faustino. E eu tive que explicar detalhadamente para você, porque nem todo mundo conhece essa história. Essa é a história real. Tá? Então, hoje, tanto o Senai quanto o FBTS pode. Agora, tem um detalhe: a FBTS, para o inspetor nível 1, ela tem uma exigência, que os cursos têm que ser reconhecidos por ela.
Só que elas não reconhecem todo mundo. Eu, por exemplo, meu curso, eu dou curso em nível 1. Eu pedi o reconhecimento, eles disseram que não, porque eu ia fazer concorrência com eles aqui no Rio. Só que o meu curso não é no Rio, é no Brasil. Tá? Mas tudo bem. Então, o meu curso de nível 1, ele atende basicamente o Senai e Firjan, tá, gente? Que já tem muita gente qualificada e trabalhando. Tá? O meu curso em nível 2 já não existe essa exigência de reconhecimento da FBTS. Então, ela aceita meu curso em nível 2, tanto a FBTS quanto o Senai e Firjan. Tá ok, gente? Qualquer coisa, se eu não respondi tudo, pode fazer de novo aí, tá? Vamos lá. Agora vem Gilvan. Gilvan, vou destacar, estou aqui. Ó. Gilvan. A pergunta do Gilvan é: qualificamos uma RQPS com o número de corrida? Espera aí, deixa eu ler aqui. Qualificamos uma RQPS com o número de corrida do consumível e fabricante. Pergunta: quando acabar aquele número de corrida, como proceder? Tá, então presta atenção aqui. A EPS, vamos imaginar que você está falando aqui de ASME, correto? O que faz você ter que alterar uma EPS são as variáveis essenciais. Eu sempre falo para o aluno, prova de documento técnico. ASME 9, QW 250, procedimento, QW 350, soldador. Ali é que define as variáveis essenciais, tá? Então, isso, o número da corrida, não é uma variável essencial. Então, você pode simplesmente trocar. Muitas vezes, esse número da corrida, ele vai exatamente, vai no RQPS, não vai nem no EPS, tá? Não é nenhuma variável. Então, ele não está na EPS, ele está no RQPS. Você sabe que com o RQPS, você pode reescrever quantas EPS você quiser, desde que atenda a todos aqueles requisitos que estão na RQPS. Tá? Eu posso, por exemplo, fazer uma chapa, uma solda em ângulo, posso fazer uma EPS com uma solda com chanfro em V, posso fazer uma com chanfro, né, em meio V, posso fazer o que eu quiser, desde que atenda as faixas qualificadas, tá bom? Então, isso aí não é uma variável essencial. Vai lá no QW 250, que você tem as tabelas de variáveis essenciais pelo processo, tá? Está lá, ele é todo, tabela que é dado 253, MIG-MAG, arame tubular, tabela que é dado 255, por aí vai. Tá? Então, se era essa a sua dúvida, fica à vontade para fazer outras perguntas. Bem, vamos agora falar de novo com o nosso amigo Jerry Lee, aluno do curso em nível 1. O Jerry Lee está me perguntando o seguinte: depois de fazer a prova de qualificação, o certificado fica válido por quantos anos até a renovação? Aí você vai ter, a cada 2 anos e meio, você tem que juntar documento e comprovar que você está atuando. Tá? Então, aí quando você faz 5 anos, você tem que fazer uma recertificação. Sendo que agora você também tem o crédito estruturado. O que é o crédito estruturado? É um relatório das tuas experiências, conforme a norma. Tá? Um relatório das tuas experiências. Então, você pode, depois que fizer a recertificação, ficar 10 anos sem fazer outra prova de recertificação, apenas mantendo a qualificação, informando a eles sobre a tua experiência. Tá bom? Então é isso, né, Gé? Vamos agora para o Adriano. Olha, ele até botou o nome agora, Adriano. Legal. Adriano. O Adriano me pergunta o seguinte: como funciona o mercado de trabalho de um inspetor de solda nível 2 qualificado? Qual a melhor norma para começar? Pergunta legal. Todas são legais, né? Então vou começar pela norma. Cara,
Eu sempre costumo falar para os alunos o seguinte: o ASME B31.3, o nosso curso na plataforma Hotmart, eu só tenho ASME B31.3 e a AWS D1.1. O ARM B31.3 é legal, mas só se você trabalha muito com tubulação há muito tempo, aí, pô, vou fazer o quê? Vou me sacrificar. Só que a norma B31.3, ela tem, além das variáveis do tipo de materiais, você tem pressão, você tem temperatura e tipo de fluido. Olha só, 4 variáveis. Enquanto que a AWS você só tem uma variável dessa. Então, o que é mais fácil? Você entender fluidos, se o fluido é tipo M, se é tipo D, a temperatura vai mudar, o valor do impacto. É mais complicado, né? Não é que é difícil, nada é difícil você estudar. É mais complicado. Tá? Então, eu sempre aconselho começar na WSD 1.1. Por quê? Até na B31.3, no ARM8, a norma de qualificação é outra norma, você tem que consultar outra norma. Na AWS, você já está com a norma ali dentro, uma da outra. Tá? Bem, a outra pergunta é: como funciona o mercado de trabalho de um nível 2 qualificado? Olha, o mercado de trabalho de um nível 2 qualificado, ele depende muito do network, tá? Ele depende muito do network. Por quê? Eu conheço pessoas que se qualificam, mas elas continuam pegando trabalho de nível 1. Aí ninguém vê essa pessoa no mercado como nível 2. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é se desvincular um pouco da tua antiga função. Você não pode ser nível 2 fazendo trabalho de nível 1. Eu já trabalhei numa obra de nível 1 sendo nível 2, só uma. Mas a obra, eu que peguei o contrato. E não tinha nível 1, eu tive que fazer o trabalho nível 1. Tá? Então, o ideal é você ter um network, é divulgar, né? Colocar para os amigos, mandar currículo já como inspetor nível 2. O mercado, é claro, quanto mais tempo de mercado você tem, por exemplo, eu que tenho, sei lá, mais de 40 nessa área, todo mundo me conhece. Eu já não eu agora estou até divulgando, porque início do ano é meio devagar e para o pessoal voltar, né, com tudo. Mas a maioria dos trabalhos que eu pego é trabalho de indicação. Alguém me conhece. Ó, tem o Dominguinhos. Tem. Entendeu? Aí a pessoa me liga. Por quê? Eu já estou muito tempo no mercado. Eu já fui professor do Senai, da FBTS, examinador do Senai. Então, já muita rodagem, muita gente já passou. Então, fica mais fácil. Para quem está começando, aí sim, tem que correr atrás. No início é meio pegado mesmo, tá? Ok, Adriano? Então, vamos fazer agora aqui Marcelo Ribeiro. Marcelo Ribeiro, não é a primeira pergunta. Marcelo? É. Cadê Marcelo Ribeiro? Tá aqui. Gente, vamos lá, vamos fazer perguntas, senão a gente vai ter que acabar a live, tá? Não tem por que a gente ficar na live sem ter assunto. Bem, o Marcelo Ribeiro, ele pergunta o seguinte. Primeiro, dá boa noite, mestre. Boa noite, Marcelo. Dominguinho, reforço da solda de topo é definida pela norma de projeto? Sim, sim. Você tem, por exemplo, tanto na AWS quanto na norma B31.3, ARM8 também, definição do valor, né, do reforço. Tá? Então, é um critério da norma. Tá? É um critério da norma. E isso vai. A norma, por exemplo, vamos falar da B31.3. A AWS não, ela especifica um valor e acabou, é um único. A B31.3 ela tem vários valores. Tem situações que é 3 milímetros, tem situações que é 6, tem situações que é 2 milímetros, 1,5. Isso vai depender do quê? Se tem pressão, se tem alta temperatura, se tem condições cíclicas severas, né? Tudo isso vai influenciar, porque vocês sabem muito bem
que o reforço excessivo, ele é um concentrador, ele pode ser um concentrador de tensões, tá? Então, quanto maior o reforço, a ideia é de que tenha maior concentração de tensões. Se você tiver uma pressão alta, ali vai romper. Se você tiver uma condição cíclica severa, pode romper naquele lugar também. Então, por isso tem que ter muito cuidado, tá? Então, a norma tem sim, tá? Edmilson gostou da resposta. Agora vamos ver aqui, baseado, Edmilson de novo. Opa. Baseado nessa informação do N2, para quem não é N1, pouca experiência, seria interessante atuar pelo menos de 6 a 12 meses para entender melhor o trabalho de campo? Olha, eu acho interessante, tá? Eu acho interessante. Eu já vi muito, antigamente, na época do SEC, poderia se fazer a qualificação direta, sem ser nível 1, sem nada. Fazia o curso de nível... Eu mesmo, quando eu fiz o curso, eu não fiz um curso de nível 1, me qualifiquei para depois fazer nível 2. Não, eu fiz o curso de nível 2 direto. A gente fazia tudo. Agora não pode, agora é separado. Então, o camarada ia lá, fazia a prova, às vezes passava. Chegava na área, ele penava um pouco, porque falta de bagagem. Tá? Agora, se você for trabalhar só como nível 2, tudo bem, pode fazer. Entendeu? Pode ir direto. Qualificou, vai direto. Até porque, você fala aí, até você fazer o curso, fazer treinamento, pedir prova, receber a prova, passar, isso aí leva mais de 6 meses, tá? Mas é importante ter experiência para quem não tem ainda um network forte, que vai precisar trabalhar, mesmo sendo nível 2, vai precisar trabalhar nível 1, é importante que tenha uma experiência assim, tá bom? Essa experiência, na verdade, você vai pegar, mesmo se você se qualificar nível 2, você vai ter que pegar de qualquer jeito, né? Entendeu? Talvez a tua pergunta teve outra intenção agora que eu percebi. Você quer saber se vai influenciar na qualificação de nível 2, né? Se é isso, não. A experiência de nível 1 não influencia no nível 2. Influencia, sim, o quanto de norma você já folheou. Como o nível 2 não é obrigado a folhear a norma, ele já recebe procedimento pronto, IIS e tal. Então, alguns, é claro, gostam e folheiam, estudam. Então, se você é estudioso, é claro que vai ajudar. Mas sendo só um nível 1, aquele camarada que só faz o ABCD, aí não ajuda, não. Tá? Vamos aqui para mais uma. Agora é o Adriano. Adriano, deixa eu fazer uma pergunta, Adriano. Você é aluno? Até quem for aluno quiser aí pode colocar para mim ficar sabendo, né? Ó, sou aluno do nível 1, do nível 2. Quem for aluno, por favor, coloca aí. O Adriano, eu não conheço, não lembro do Adriano como aluno. No seu curso tem uma carga horária certa? No seu, ver quanto tempo o aluno leva para absorver e assimilar o conteúdo para estar pronto para pedir prova? Quanto tempo você acha que é necessário? E é SN2. Bem, olha só. A tua pergunta está direcionada ao seguinte: se no curso existe uma carga horária, correto? Mas qual o tempo, você quer saber qual o tempo que leva para absorver e assimilar o conteúdo, para estar pronto para pedir a prova? Tá? Quanto tempo você acha? Olha, Adriano, isso depende de cada aluno. Tá? Isso depende de cada aluno. Tem aluno que tem uma facilidade, né, de aprender mais rápido, tem outro que já tem que ler 2 vezes para entender. Tá? Por isso que eu te digo que o curso online ele é melhor do que o curso presencial. Tem gente que não gosta. Eu só gosto de presencial, eu entendo. Mas o curso online, como já dei muito curso presencial, o que acontecia? Eu começava um determinado assunto. Turma, todo mundo
Mas só que tem camarada que tu tá falando ali, ele tá processando aquilo na mente. Ele está tentando processar. Quando ele começa a entender, tu mudou de assunto. Aí ele tem que ir para outro assunto. Ou ele fica parado processando aquele, e aprende e pega, mas depois ele perdeu o próximo. Ou ele para e depois em casa vai estudar. Né? Então, o curso presencial ele tem esse problema. É muito bom, você tem contato com o professor direto, tal, mas online também a gente faz live, estamos aqui, né? E tem essa vantagem, que é você faz no teu tempo. Você olha os vídeos de nível 2 são vídeo, o de nível 1 é texto. Você olha o texto, mas o de nível 1 tem uma coisa que o nível 2 não tem. Ele tem uma gravação de voz. Você pode estar na academia estudando, você pode ir antes de deitar estudar, você pode estar dirigindo estudando, não vou nem falar as outras situações que você pode estar. Entendeu? Então, o nível 1 tem essa vantagem de ter aulas gravadas de voz. O nível 2 não, são vídeos. Então, eu falo, teve aluno meu que já comprou o curso e pediu ressarcimento, aluno, às vezes, que não faz contato com a gente, eles compram pela internet, porque chegou lá e viu os vídeos curtos. Os vídeos são curtos mesmo. O que eu falo? Se eu fizer um vídeo de meia hora, vai enfadar, vai ficar cansativo. Meia hora eu falo, já estou aqui, ó, falando muito já. Então, a ideia do vídeo é o seguinte: é ser rápido, mas você está ali com a norma na mão, com a apostila que eu dou, traduzida com todos os tópicos da norma. Você está ali. Eu falo, você pausa. Ou então você vê a primeira vez tudo e depois volta e começa. Quando eu falar de novo, tu pausa, aí vai ler a norma. Isso é o estudo, entendeu? Se a pessoa faz assim, ela faz o certo. Aí anda de novo o vídeo, aí, opa, outro assunto, pausou, vai ler a apostila. Aí ela está aprendendo. Aí depois vem uma terceira vez agora para consolidar. Enquanto que no curso presencial você não tem isso. Tá? Então, acho que eu já até saí da pergunta aqui do nosso amigo. Pergunta é, no seu curso tem uma carga... mas você vê quanto tempo o aluno... Então, esse tempo depende de cada aluno. Tá? Agora, eu vou te falar uma coisa, Adriano, que eu falo sempre. O que reprova mais não é o conhecimento, a falta de conhecimento, não é. O que reprova são os detalhes, são coisas que você sabe, mas que você na hora erra, entendeu? Então, muitas vezes, a pessoa fica, fulano era bom, ficou reprovado, mas às vezes chegou lá e não teve foco. Eu sempre ensino os alunos fez uma questão, tem que corrigir 2, 3 vezes, entendeu? Ou então, no final, quando fez tudo, vai corrigindo. Tem que corrigir, tem que gastar o tempo. Tem gente que na metade do tempo já vai embora. Então, isso é que é importante. Tá? Eu acho que eu já te respondi, né? Vamos lá. Deixa eu ver aqui, subiu aqui. Não está querendo descer? Baixou. Então, o Adriano, eu te respondi? Eu vou agora para o Gilvan. Mestre, na norma ASME, qual ASME? Você é um aluno de nível 2, não existe norma ASME. Norma ASME são 100 normas. Tem norma de tudo. Tá? Na norma ASME, onde fala quantas vezes eu posso fazer um tratamento térmico e uma solda. Olha só. Falar aqui onde está agora, isso aí tem que olhar. A norma ASME ela diz o seguinte: já ouviu falar em mocap? Ela diz que você tem que, se você for fazer no teu equipamento um tratamento térmico, no corpo de prova, você tem que fazer um tratamento térmico. Se na tua peça você for fazer 2, você tem que ter na tua EPS um ciclo de 2 tratamentos. Eu vou fazer 3 tratamentos. Vou fazer reparo.
tem que fazer novamente tratamento. Você tem que fazer isso, simular isso, entendeu? Então, você faz um tratamento, depois você faz, abre a solda, solda novamente, faz outro tratamento, aí dá reparo novamente, você abre novamente, aí você fica com 3 tratamentos. O pessoal chama de mocap, ou seja, um corpo de prova onde você está simulando o ciclo térmico daquela junta, tá? Edmilson é aluno nível 2. Edmilson, tem que aparecer mais, hein, Edmilson? Quase não te vejo, hein? Estou vendo aqui você interessado, fazendo bastante pergunta. Vamos participar, vamos entregar a prova, né? Vai ter agora uma etapa 2 em abril, hein? Bem, vamos para o Fábio agora. Fábio, a norma exige ensaios com corrente CA e CC+. Porém, o certificado apresenta análise clínica apenas no CC+. Nesse caso, o laudo deve ser considerado reprovado por falta de ensaio? Então, o Fábio, ele está colocando aqui o seguinte, está falando das especificações AWS consumíveis, tá, gente? Gente, eu quero falar para vocês o seguinte, ASME 2 não é especificação de consumível. Tem gente na prova colocando assim, qual a especificação? ASME 2, está errado. O ASME 2 é uma coletânea de especificações. Você tem que dizer qual a especificação, se é redundante, específica daquele consumível. Então, na prova de consumível, eu tenho falado muito isso nas lives, e muita gente, estou com prova aqui para corrigir, vou corrigir amanhã, tá? Muita gente errando. Por quê, Fábio? Deixa eu te fazer uma colocação. Eu queria até que depois que eu te fizer a pergunta, você responde aí, ou outras pessoas quiserem também podem ir respondendo, e aí eu continuo, vai ser uma interação bacana. Deixa eu fazer uma pergunta. Você é um inspetor numa fábrica. Uma determinada norma, vamos dar o exemplo de um soldador. A norma diz que o soldador tem que ser qualificado, tá? Se você pega um soldador, que aí tem a relação de soldadores. Então, por exemplo, a faixa de diâmetro qualificada, a faixa de diâmetro qualificada é, digamos, maior que 50. Aí um camarada está com. Ele está. Desculpa. Maior ou igual a 50. Tá? E aí tem uma peça que tem 45 de diâmetro. Ele pode soldar? Sim ou não? Pode responder aí. Alguém pode responder? Se o soldador pode soldar, ele é qualificado dentro de uma faixa maior ou igual a 50. Você tem uma peça de diâmetro 45. Esse soldador pode fazer a solda? Sim ou não? Não tem ninguém aí, não? Claro que não, né, gente? Porque se ele é qualificado acima de 50, ele não pode fazer a solda. Então, as regras são para isso. Se eu estipulo que a minha corrente tem que ser CA e CC+, e eu só faço CC+, eu estou desobedecendo a regra. Entendeu? Eu estou desobedecendo a regra. Tá? Então, claro que não pode, né? Claro que não pode, Adriana. Não pode. Se o diâmetro, se ele é qualificado acima de 50, maior que 50, ele não pode soldar menor. Tá? Se um certificado, se uma especificação pede que seja feito CA e CC+, não pode ser fazer só CC+. Se uma especificação pede que seja na posição plana, não pode fazer na vertical. E isso tem que ser avaliado, tem que ser laudado, entendeu? Isso tem que ser laudado. Ok, Fábio? Fábio, acho que saiu, né? Nem respondeu sim. Então, vamos lá. Adriano está dizendo, ainda não sou seu aluno, professor. Estou em fase de qualificação nível 1. Opa!
Sucesso aí, tá, Adriano? Qualquer coisa, estamos juntos. Gilvan falou ARM B31.3. Tá? A tua pergunta foi sobre tratamento térmico. Não, aí isso aí vai ver lá no ARM 9 por causa do ciclo, na hora da qualificação. Tá? Edmilson, comecei semana. Agora que eu estou lembrado, Edmilson, de você. Estou lembrado agora. Desculpa, mas é tanta gente, é tanto aluno. Professor, vamos lá, Adriano. Professor, entendi sua resposta, mas poderia me dar uma média de quanto tempo o aluno estaria pronto para pedir prova? Olha, eu vou chutar. Tem gente que com 3 meses, 2 meses já está apto. Agora, tem gente que é 1 ano. Então, eu diria assim, com a média, para você fazer o curso, todo dia tirando um tempinho ali para fazer o curso, tá? Todo dia tirando um tempinho, acredito que em 8 meses você está preparado, tá? Mas pode ser menos, como pode ser mais. Bem, Gilvan falou nota 10. Obrigado, Gilvan. Sei que é 10 também. Adriano falou que pode, mas não pode, né? Já deve ter entendido. Me equivoquei. O Fábio disse muito obrigado e Edmilson, beleza. Então, gente, vamos lá. E aí, alguém tem mais uma pergunta? Ou que não seja uma pergunta, alguém quer que fala sobre determinado assunto, entendeu? Aí vocês fiquem à vontade aí. Ok? Alguém quer colocar aí, faz mais uma pergunta? Pode falar, estou aguardando. Quer que eu fale sobre determinado assunto? Adriano está agradecendo. Bem, então, se ninguém quer um determinado assunto, nós vamos encerrar a live, tá? E até a próxima aí. Vamos ver se tem mais alguém que pede algum determinado. Ah, já apareceu aí o Fábio. Na empresa que trabalho, tem alguns vasos de pressão que serão reformados e que teriam que refazer o tratamento térmico. O inspetor do ASME me disse que é considerado o tempo de tratamento, me disse que é considerado o tempo de tratamento 2 vezes. Ele está querendo dizer que vai somar o tempo, por exemplo, se no procedimento é 1 hora, já deu 1 hora de uma vez, agora mais uma vai ser 2, é isso? Bem, olha só. A princípio, o que acontece? Um vaso de pressão, existe uma função dentro do profissional habilitado, tá? Num caso desse, vai ter que ser reparado, né? Então, tem que fazer o que chama de PAR, Projeto de Alteração de Reparo, tá? Tem que fazer um PAR, isso tem que ir para o livro, tem que estar registrado, tudinho direitinho, e tem que ter um PH ou um PLH, né? Um profissional legalmente habilitado pela NR13 para fazer isso, independente do nível 2. Meu caso, eu sou PLH também, eu sou engenheiro mecânico e sou nível 2. Então, eu posso fazer esse tipo de trabalho. Tá? Eu já fiz esse tipo de trabalho, muito. Então, isso aí tem que ter um cuidado, tá? Tá, Fábio? Fica atento lá, procura ver direitinho, porque tem que ser tudo registrado, ok? O Adriano me fez uma pergunta, ele apagou, né?
Perguntou quantas normas eu sou qualificado. Eu não tenho problema de falar, não, tá? Olha, eu, por muitos e muitos anos, eu fui qualificado, minha primeira norma qualificada foi a AWS, depois eu fiz B31.3. E eu vou te falar, essas duas normas são 90% dos trabalhos. Posso estar exagerando? 80, 90? Nunca fiz a conta, mas é em torno disso que a maioria, grande maioria dos trabalhos é de tubulação e estrutura, tá? Então, eu conheço gente que se qualificou em norma que nunca atuou, tá? Nunca atuou. Aí, quando eu comecei a dar o curso, quando eu montei a Smart Weld, né, comecei a dar treinamento, mais pelos treinamentos, né? Não o curso, porque o curso é só AWS e B31. Mas quando eu comecei a dar treinamento para recertificação de inspetor nível 2 ou para qualificação de inspetor nível 2, eu me vi assim e falei, poxa, eu vou dar treinamento de uma norma que eu não sou qualificado. Então, eu me qualifiquei em ARM 8, me qualifiquei em B31.8, por exigência de uma empresa que eu fui fazer um trabalho, e, deixa eu ver, acho que são essas quatro. Hoje, se eu for me qualificar de novo, eu quero me qualificar em API 650, porque sempre tem um amigo meu que fala, oh, você tem que ser API, eu estou cheio de trabalho aqui para API, tem que dar para os outros, não te dou, entendeu? Mas eu estou pensando, né? Como é que tá, ó? Olha o telhado, ó. Já está branquinho, né? Já rodei muito, mais de 40 anos aí nessa área. Então, é isso. Eu tenho essas quatro normas, mas eu também dou treinamento da API 650 e B31.1, embora eu não seja qualificado, mas eu sempre aviso, ó, eu não sou qualificado, mas dou treinamento. A B31.1 é muito parecida com a B31.3, muito mesmo. Quase uma cópia da outra, muda a numeração, mas quem sabe uma sabe a outra. Não deveria nem ser exigência de ter qualificação B31.1. Quem é B31.3 teria que ser B31.1 também. Que eu até acabei não falando, no Brasil é tudo por norma, mas lá fora os inspetores são qualificados com uma prova. Aqui nós fazemos prova de o nível 2, que é nível 1, faz teórica, consumíveis, documento técnico, qualificações macro e a norma. Lá fora, no exterior, tudo prova subjetiva, nada múltipla escolha, só teórica. No exterior, eles fazem uma múltipla escolha de 50 questões e são qualificados em todas as normas. É injusto isso, né? É injusto, né? Então, é isso, a gente tem que ficar se qualificando em várias normas. No máximo, eu vou ver se eu atendo esse amigo aí, eu vou tentar uma API 650, mas confesso que não estou animado. Tá bom? Não estou nem mais morando no Rio, né? Então, só vou no Rio quando eu tenho aluno agendado para dar aula presencial, aí eu vou lá no Rio, lá na Global End, onde eu atendo. Tá bom? Ah, ele acabou de... Ele apagou a pergunta e fez de novo. Professor, você é qualificado em quantas normas e quantas normas é o ideal? Cara, o ideal é todas, mas eu não acho bom ter todas. Por quê? Meu objetivo é, no máximo, chegar em 5, porque quando você vai recescar, quando você tem até 5, faz uma prova. Quando tem 6, já faz 2 provas. Então, eu já não tenho paciência para isso. Imagina ter que ir lá. Antigamente, a prova era o dia inteiro recertificação. Eu, como eu trabalhei no sistema, eu sempre dou minhas ideias, né? Então, um dia eu falei, gente, você acha injusto tirar uma pessoa, um engenheiro de uma obra, normalmente nível 2, engenheiro, coordenador, tirar de uma obra para ficar o dia inteiro aqui para refazer uma prova que ele já fez há 5 anos atrás? Simplifica isso aí. Graças a Deus eles simplificaram hoje. A prova de recertificação é só meio expediente, só de 8 às 4. Entendeu? Então é isso. Mas eu não tenho paciência para ter muita norma, não. Eu acho até que não precisa. Porque, por exemplo, eu tenho asma. Quando eu vou qualificar,
Eu posso qualificar um procedimento, né, a RQPS, só, por exemplo, tem uma obra ARM 8, eu sou ARM 8, mas vamos que eu não seja. Tem uma obra ARM 8. Eu posso qualificar a EPS e essa EPS ser aproveitada na norma ARM 8. A EPS não, desculpa, a RQPS. Tá? O RQPS, porque a norma de qualificação é a mesma, da B31 e ARM 8. Entendeu? Então, eu posso fazer isso, um outro inspetor ARM 8 e assinar. Tem esses detalhes aí. Então, sinceramente, vou falar, você, pelo menos duas provas, duas normas, a AWS e B31.13. Essas são carro-chefe. Porque as obras, a maioria, são ou estrutura ou tubulação, ou as duas coisas. Né? Então, é isso. Tem mais pergunta aí? Você já trabalhou fora do Brasil? Já. Eu trabalhei fora do Brasil. Eu trabalhei numa empresa chamada ABS, né, American Bureau of Shipping, e a gente fazia, naquela época era um boom, né? Então, o pessoal da Petrobras, fiscalização, eles foram tudo para o Maranhão, que ia sair duas refinarias a prêmio lá no Maranhão. Não sei se vocês sabem dessa história. Quem sabe, bota aí um sim aí ou faz um sinal qualquer. Então, eram duas refinarias prêmio lá no Maranhão. Né? Isso aí em 2012, até 2015, né? Então, como a fiscalização da Petrobras toda teve que ir para lá, a Petrobras fez um contrato com a ABS e a ABS contratou pessoais especialistas em solda para fiscalizar as obras internacionais. Então, eu fiscalizava obras internacionais para a Petrobras. Pena que não saiu a refinaria prêmio e acabou que todo mundo ficou desempregado em 2015. Tá? Mas aí a gente ia, né? E é muito legal isso, porque a gente vê a diferença de tratamento, tá, gente? Por exemplo, aqui no Brasil, uma EPS tem que ter o nome do inspetor, o carimbo e a assinatura, olha só. Eu pegava as EPS lá de fora, que não tinha nome nem carimbo, um rabisco, que não dava nem para. Não era nem assim uma assinatura parecida com o nome, era um rabisco. Eu cansei de reprovar. Mas aí o pessoal fala, não, calma aí, isso aí vem lá de fora. Eu falei, o critério tem que ser igual, né? Mas a gente metia, reprovava, o cara tem que botar pelo menos o nome, né? Carimbo também, mas colocar o nome é como se fosse um carimbo. Então, foi um trabalho muito legal. Pena que as refinarias não saíram. Bem, onde é que eu estou agora? Muito justo é o time de espera de resultado e de avaliação da documentação. Isso é. É muito injusto mesmo. Muito injusto. Muito tempo. Muito tempo. Por isso, como é que é o nome daquela outra empresa que qualifica ensaios não destrutivos? Cibracem, não, como é que é? Esqueci o nome. Eles aplicam a prova urgente e corrigem urgente, mas todo mundo questiona. Está botando muito inspetor no mercado. Gente, a gente tem que parar de ter medo disso. O que faz você ter emprego não é se tem muito inspetor, pode ter muito inspetor, se tu é bom, quando você faz um trabalho bem feito, aquela empresa te chama novamente. Tá? Então, isso tudo é regulado. Então, a gente não tem que ter medo, né, de muita gente no mercado. Aí é a Sebrae, né? Então, a Sebrae, eles aplicam a prova rápido e corrigem rápido, entendeu? Então, é isso que acontece. Mas, infelizmente, o povo reclama. Eu já vi o pessoal reclamando do Senai. Ah, por que tem que ter o Senai? Quanto mais gente qualificando, é pior. Não é não, gente. Quanto mais empresas estiverem qualificando, você tem opções. Vai no mais barato, vai no que te atende melhor, né? Entendeu? Você tem opções para escolher. Então, as pessoas, infelizmente, não sabem lidar com isso.
Adriano, quando pintar uma grana, entro em contato para fazer o curso. Já faz o contato, eu vou te dar o link, você guarda e a gente já fica se conhecendo, quer dizer, conhecemos, fica fazendo contato. Bem, gente, que horas são? 22. Meu Deus, já passou mais de 1 hora. Eu falei que a live ia ser de 40 minutos, mas a gente acaba se empolgando, né? E eu gosto. Se tem uma coisa que eu gosto, é isso, é dar aula. Eu nasci para isso, tá? Tanto é que eu trabalhei 27 anos no Senai, né? Então, eu gosto muito. Então, eu me empolgo em ver que você faz uma pergunta, eu não gosto de responder a metade, eu vou lá atrás para poder você entender o conceito todo, tá bom? Então, vamos nos despedindo aí, né? Obrigado aí pela participação em todo, obrigado pela curtida, tá? Foram 18 curtidas, quem não curtiu ainda, por favor, pode curtir, né? E essa live, ela fica gravada, né? A outra já ficou, e é só acessar lá, tá bom? Das outras lives eu vou ter que fazer mais curtas, senão fica muito pesado, é muito tempo, e o pessoal não vai querer assistir. Valeu, gente. Forte abraço, fiquem com Deus, tá? Que Deus abençoe a todos vocês, tenham uma noite de sono maravilhosa aí, tá bom? E é isso aí.